Já me disseram para eu escrever uma biografia e que a minha história também daria uma novela. No final eu não fiz nenhum dos dois, mas resolvi gravar esse vídeo aqui para falar sobre a minha história. Na verdade, eu sempre acreditei que todo mundo tem a sua história. Todo mundo passou o seu drama, a sua novela mexicana, então eu não via o valor da minha história. Pra que eu vou contar ela se é só mais a minha história? Tem um monte de gente passando coisa pior que eu, ou melhor do que eu, quem é que vai se interessar por isso? E nesse último ano, eu comecei a olhar para minha história de um jeito diferente. Eu comecei a entender que a minha história não tinha que ser importante para o outro. Ela era a minha história. Ela era para mim. Ela era para me ensinar. Então eu comecei a olhar para minha vida como se eu estivesse olhando de cima, assistindo um filme. E foi aí que eu criei o filme da minha vida. A verdade. E na verdade que nesse filme da minha vida, eu fui entendendo que não existe vilão, não existe vítima, não existe culpados. Existe o que aconteceu e os aprendizados que eu tirei com isso. Vamos começar do início? Então eu me chamo Lázara Costa, Lázara Conceição da Costa. Eu tenho hoje 30 anos e eu nasci lá no interior de Minas Gerais, em uma cidade que se chama Santa Vitória. Por que eu tô te contando isso? Porque pra mim é importante. E porque pra mim, o nome das coisas, foca nisso. Aprender a dar nome às coisas e olhar o nome das coisas virou uma chave na minha cabeça. Então eu nasci lá na minha Santa Vitória. E hoje eu moro aqui no meu Alto Paraíso, em Goiás, na Chapada dos Veadeiros. E a ideia de gravar esse vídeo foi para contar um pouco do que eu fiz até aqui, no filme da minha vida, e que fez esse filme sair de um curta-metragem, meio chinfrim, para uma indicação ao Oscar. Então eu nasci em Minas Gerais, e eu não conheci o meu pai biológico, eu fui criada pela minha mãe, e eu tenho uma irmã. E a minha mãe era uma pessoa que eu não gosto de assumir que eu sou isso, mas diz o meu esposo que eu sou muito teimosa. E diz que a gente, né, 50% aqui é mamãe, 50% é papai. Então parece que eu herdei isso dela. Mas essa coisa do teimosa, na verdade eu sou filha de uma mulher capricorniana, e pra quem fala essa língua da astrologia, sabe, ela era um cabrito mesmo, igual o signo de Capricórnio, né? Então ela era cabeça dura, ela tinha a vontade dela. E ela me ensinou isso. Se você tem um sonho, você tem que andar atrás de realizar esse sonho. Você é responsável por realizar ele. Então, feito um cabrito, a minha mãe me ensinou, desde muito novinha, a escalar as montanhas que eu queria. Se eu tinha um sonho, e desde pequenininha, assim, ó, quem me conhece já sabe, né? Mas esse vídeo é pra quem ainda não me conhece. Eu não sonho pequeno. Então eu andava, a minha mãe tinha uma papelaria, e eu trabalhava lá desde os 8 anos, recebia meu salário, e gastava tudo lá, ou em todinho, né? E aí eu andava com um caderninho, que era o meu caderno de viagens. Eu anotava todos os lugares onde eu ia viajar com a minha mãe. Então, assim, com 9 anos de idade, eu já sabia que eu ia pra Dubai, que eu ia pra África, que o meu sonho é fazer um safari. Então, tudo isso eu sempre tive a convicção, eu vou realizar isso. Inclusive, a frase que eu mais ouvi na minha vida é: você sonha muito. Ah, tá. Uma médica um dia falou: é bom a gente sonhar grande, porque a gente nunca vai realizar isso tudo, né? Não entendi. E então eu cresci dessa forma, acreditando que os meus sonhos dependiam de mim. Quando eu tinha 13 anos, a minha mãe faleceu. Porque lembra que eu falei que ela era teimosa? Então, segundo o médico, ela nunca ia ter filhas, ou filho, porque ela tinha uma doença no coração. E como a minha mãe era a própria co-criadora da realidade, falava assim: querida, eu mando na minha vida, vou fazer o que eu quero. Ela teve 2 filhas. E desde criança, ela ensinou a gente a realizar sonhos, porque ela sabia que talvez ela não ia viver muitos anos com a gente. A minha mãe me teve, ela já tinha 39 anos. Ela teve a minha irmã com 41 anos. Então, quando eu tinha 13 anos, ela faleceu. E aí a gente foi morar com uns amigos nossos, que eram vizinhos. Depois a gente foi morar com a minha tia. E todas essas pessoas, independente de ser parente ou não, se você tá vendo esse vídeo e é mineiro, ou já foi em Minas Gerais, você vai entender o que eu tô falando. Mas todas as pessoas que eu cresci à volta, era gente muito firme, gente muito trabalhadora. Só que aí tem uma coisa. Era gente muito trabalhadora, mas começou a não acreditar nos sonhos. Porque é fácil sonhar, né? Quero ver você realizar. Então eu saí de uma realidade onde tudo era possível, vamos sonhar tudo, eu e minha mãe, para uma realidade de, a realidade é essa aqui, agora você é órfã. Agora você não pode mais sonhar. Que estranho. E eu não entendi. De família que eu sou um pouco muito calma. E que eu não dou muita atenção para algumas coisas. E esse é um mecanismo, hoje eu entendo. É um mecanismo que eu tenho pra, eu vou focar no que eu quero. Pra mim não me interessa saber se os meus sonhos não são possíveis. Eu vou focar em realizar eles. Então, com 13 anos, eu já trabalhava. Eu já tinha meu salário. Eu já cuidava da minha irmã. Eu já cuidava de mim.
E eu já sabia que eu ia realizar os meus sonhos. E aí, antes da minha mãe falecer, ela colocou uma coisa na minha cabeça. A minha mãe era cientista política, então a gente sempre brincava de ver mapa, estudar geografia, estudar história. Repara que no filme da minha vida, essa mulher tem muita influência. E até te convido a olhar. No filme da sua vida, pode ser que seu pai e sua mãe não tenham sido presentes, mas eles são atores muito principais, protagonistas também, né? Como que fala? Tem a protagonista e o coprotagonista, coadjuvante. Mas são coadjuvantes sérios. E aí no filme da minha vida eu brincava muito com a minha mãe de ver mapa, de estudar geografia, estudar história. E ela me contou uma vez. E ela sempre me chamava para essa realidade. E eu me lembro dela falar assim, lá na África, ela me mostrou uma matéria. Lá na África, em Angola, todo dia morre uma criança de fome. E eu falei, mãe, isso deve ser mentira, porque aqui em casa tem um monte de comida na geladeira. Inclusive, aqui em casa a gente joga comida fora. Ela falou, mas isso acontece no mundo. Aí eu comecei a salvar o mundo, né? Eu já salvava a minha mãe, mas aí eu falei, agora deixa comigo, eu vou resolver. E eu falei, então deixa comigo, eu vou resolver isso. Mãe, qual é a profissão que planta comida? Porque eu vou resolver a fome do mundo. E aí eu fui ser agrônoma. E aí eu fiz agronomia. E no meio desse curso eu percebi que não era sobre a fome no mundo. Ou que essa fome no mundo não era sobre comida. Eu comecei a olhar pra minha vida. E me perguntar, fome de quê que eu tinha? Na faculdade com 18 anos. Quando eu tinha 22 anos, eu ganhei uma bolsa para realizar um sonho meu, que também era impossível. Eu fui a primeira aluna do instituto onde eu estudava a ganhar uma bolsa para estudar de graça na Europa. Ninguém acreditou. Eu liguei pra tia Maria e falei, tia, eu tô indo morar em Portugal. Ela falou, isso aí fica em Goiás? Eu falei, não, isso aí fica lá na Europa. Ela, você não vai não. E eu fui. Sabe quando no filme da sua vida tá naquele capítulo que tá tudo calmo? Você não precisa mais sobreviver, você tem silêncio e você pode começar a se perceber? Portugal foi esse capítulo na minha vida. Eu tive silêncio pra me perceber. E aí, no filme da minha vida, eu comecei a me perguntar, do que eu tenho fome? Quando eu fui morar em Portugal, eu tinha 22 anos, então já tinha 9 anos que a minha mãe tinha falecido. Foi a primeira vez que eu chorei. No sentido assim, eu tinha chorado no enterro dela, óbvio. Mas foi a primeira vez que eu pude ir num lugar onde eu não conhecia ninguém, num país que eu cheguei sem conhecer ninguém, eu pude sentar e chorar. E falar, é mesmo, a minha mãe morreu e eu era criança. E isso doeu muito, e dói muito. E agora? E aí, eu fui descobrindo um segredo, que é a chave do método que eu lapidei. Calma, não vou dar spoiler. E o que eu descobri? O que é essa chave? Eu entendi que, é verdade, tem um punhado de criança passando fome na África. Mas o que aquela menina queria e o que ela precisava não era suprir a fome dessas crianças na África. Era suprir a fome da menina que morava aqui dentro dela. Lembra que eu te falei que eu trabalho desde sempre? Eu comecei a trabalhar, eu tinha que subir num tamborete para alcançar o balcão e atender o cliente. Eu devia ter uns 5 anos. Mas vamos falar sério, né? Eu comecei a trabalhar assalariada com 8 anos de idade. Então, desde criança, eu fui muito responsável. Lembra que no meu filme não tem vilão? Não. Era só uma forma que a minha mãe teve de me ajudar. Um dia pode ser que eu morra, eu quero que essa menina saiba se virar. Graças a Deus ela fez isso. Então, graças a ela, eu cheguei aqui. Mas aí eu comecei a ver essa tal de criança interior. Foi quando eu tive silêncio, eu comecei a entender o que é essa criança interior. Era a minha Lazinha, era a minha criança que não tinha tido a oportunidade. E não porque não teve a oportunidade, não teve pai e mãe, não é isso, tá? Isso aí a gente entra no outro dia num vídeo sobre trauma. Mas aquela criança não se sentiu acolhida, não se sentiu amada em algum canto. E aí era essa fome que eu tinha pra suprir. Então com 22 anos foi aí que eu comecei esse trabalho de tem uma criança que eu preciso alimentar. E ela mora aqui dentro. E aí eu comecei a olhar pra essa menina. E quando eu comecei, e aí parece que foi assim, né? Comecei hoje, amanhã acabou. Não, ainda está acontecendo, né? A gente vai igual uma cebola em camadas. Mas quando eu comecei a ser a mãe dessa criança, ou seja, a ser o adulto que essa criança precisava, a cuidar de mim, a brincar comigo, a olhar pra essa criança mesmo e falar assim, olha, calma, eu dou conta. As coisas começaram a se ajeitar. Porque eu tinha muito medo, muita insegurança. Eu não conseguia confiar em mim. Eu não achava que o que eu tinha pra falar era bom. Eu achava que, literalmente, eu achava que o que eu tinha pra falar não tinha valor. A primeira vez que eu paguei pra fazer uma sessão de terapia, era assim, você fazia reiki com massagem e tinha uma conversa. Eu virei pra mulher e falei assim, você não tem mais nada pra fazer? Você vai ficar 1 hora aqui me ouvindo? Ela, você me pagou pra isso. Eu falei, eu posso falar o que eu quiser? Pode. E você vai ouvir? Vou. Mas não é interessante. Ela, não? Eu falei, não, eu vou contar só da minha vida, não é interessante. E foi aí que começou.
Então, com 22 anos, eu comecei a falar e me ouvir um pouquinho. Quando eu voltei de Portugal, eu tinha descobrido que eu dava conta de viajar. Afinal, eu tinha feito a minha primeira viagem internacional, chegado num país que literalmente eu não conhecia ninguém, eu só tinha o endereço da faculdade onde eu ia, e eu tinha voltado viva e cheia de boas memórias, então eu sei viajar. No ano seguinte, eu literalmente pus a minha mochila nas costas e fui ser aquela menina do caderninho, lembra? Então eu fui dar check em todos os lugares que eu queria conhecer no Brasil. Eu fui de Goiás para Amazonas, pro Recife, tudo isso de ônibus, de carona, fazendo amizade, dividindo marmita no ônibus, às vezes com R$0 no bolso. Eu me lembro de ir para Manaus, e eu sempre organizada, né? Sempre eu caminhava e o caminho aparecia. Então, eu fui para Manaus trocar hospedagem e trabalho, para passar 2 semanas com R$60 no bolso. Aí eu cheguei lá, eu fui fazer brigadeiro, porque eu já vendia brigadeiro e fui vender na porta do Teatro Manaus. Então, quando me perguntam, Lázaro, você aprendeu a falar inglês como? Foi naqueles 6 meses de cursinho lá do CCAA? Foi. Mas também foi vendendo brigadeiro na porta do Teatro Manaus. Porque se você viaja, você sabe que só tem gringo ali. Então, é uma coisa engraçada que só agora falando, me caiu uma ficha que a minha mãe falava assim, quem vai te ensinar é a escola da vida. Abre um parênteses, eu sou filha de professora, tá? Segundo ela, a única herança que eu ia ter era o estudo e os livros do Jorge Amado que ela deixou pra mim. Então, a escola da vida me ensinou um punhado de coisa. E foi viajando e me conectando com as pessoas, porque, claro, é muito bonito ir no Amazonas, tira foto com a Suma, aquela árvore maravilhosa, vai na praia, mas eu nunca me esqueço da mulher que dividiu marmita comigo no ônibus. Ou do senhor que, chegando na Bahia, me deu um remédio pro nariz, porque eu ronquei a noite inteira na orelha dele. E quanto mais eu conhecia gente totalmente diferente de mim ou da minha realidade, mais eu conhecia um pedacinho meu aqui. E toda viagem a gente vai conversando, a gente vai conhecendo coisas novas. Então, eu ouvi falar de Reiki lá em Portugal. Depois eu fiz um curso de Reiki em Alto Paraíso. Eu conheci o Theta Healing. E depois eu fiz um curso de Theta Healing. Eu comecei a entender que esse tal caderninho que eu sempre tive, e onde eu escrevia, eu vou conhecer tal lugar, tal, 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 e aquilo acontecia exatamente igual. Né? Às vezes acontecia melhor. Então, eu comecei a entender que aqueles caderninhos que eu tinha, que eu escrevia, eu vou visitar a Praia de Carneiros, não sei o quê, vou visitar esse lugar. Depois eu chegava em casa e eu lia aqueles cadernos e eu percebia que aquilo acontecia. Gente, detalhe, eu me lembro dessa viagem que eu fui, Recife, Sergipe, Bahia e Alagoas, eu tinha R$400 pra passar um mês viajando no Nordeste. Eu nunca dormi na rua, eu nunca passei fome. Claro, eu não almoçava no restaurante que eu queria às vezes, mas eu nunca passei um perrengue louco assim. Eu sempre tive aonde dormir, eu sempre tive a carona certa. Eu lembro que eu cheguei em Carneiros, eu fui na praia, e aí eu tinha o dinheiro de ir na praia. Se você conhece Carneiros, você sabe que pra ir naquela igreja, que na época tava na moda, todo mundo queria tirar foto, você tem que ir de barco, você tem que ir com um transporte lá. Eu não tinha dinheiro pra isso. E aí o cara falou assim, deixa eu te apresentar o passeio. Eu fiquei lá ouvindo, ouvi. Aí eu falei, moça, eu te agradeço muito. Olha só, e eu fui verdadeira com ele. Eu te agradeço muito. Mas no dia de hoje eu tenho R$20 pra passar o dia e eu acho que eu vou ficar aqui na praia mesmo e vou almoçar. Ele falou, tá bom, você quer fazer o passeio? Eu falei, eu quero, eu gostaria. Tá bom. Fulana, dá aqui um ingresso pra ela e direito a 2 bebidas que ela vai fazer o passeio. Eu falei, mas amigo, eu não tenho os R$90 do passeio. Não, eu acabei de te dar de presente e eu não quero nada em troca, não. É que você falou, você me ouviu tanto, foi tão gentil, toma aqui o passeio. Foi assim que eu conheci Carneiros. E esse é um dos milagres que me aconteceu. Eu gosto de chamar isso de milagre, mas eu acredito que isso é a gente que cocria. É a gente que manifesta. E ontem mesmo eu vi alguém falando, mas eu não manifestei a vida dos sonhos. Mas o negócio é que às vezes você já tá manifestando e vivendo tanto minis milagres que você não para pra perceber. E você acha que manifestar a vida dos sonhos é só quando a sua Land Rover estiver estacionada na sua garagem. Então, eu viajei muito. E viajando eu cheguei aqui onde eu moro, na Chapada dos Veadeiros. E cada viagem, isso foi muito sem querer, foi acontecendo. Eu fui descobrindo uma técnica, uma ferramenta. Então eu fui estudando astrologia, eu estudei um pouquinho de tarô, eu fui conhecendo a constelação familiar, eu fui participar de círculos de mulheres, sagrado feminino, quando eu estava lá no começo, lá em 2018. Eu fui consagrar a ayahuasca, porque eu achava que eu tinha perguntas demais e respostas de menos. E é verdade, eu conheci um bocado de coisa. E eu não me arrependo dessas coisas. Às vezes eu olho pro filme da minha vida e eu penso, parece que eu vivi muito em um período de tempo na velocidade 2. E tá tudo certo. Era a pressa que eu tinha. Eu precisava. Eu tava na escassez de, eu preciso encontrar Deus.
E aí eu cheguei aqui na Chapada dos Veadeiros. E aí eu fui fazer o que eu sabia fazer de melhor, como agrônoma que eu era. Eu fui fazer faxina. Eu fui vender coxinha de jaca na feira. Eu fui conversar. Eu fui me conectar com as pessoas. E aí eu falei, eu não quero fazer jardim porque a agronomia não foi aquilo que eu queria. Não plantei comida, não matei a fome de ninguém. Mas aí eu fui descobrindo, nessas conexões, um outro tipo de coisa. Eu fui descobrindo os jardins. Eu comecei a fazer jardim com uma amiga, faz pra outra. E eu comecei a perceber, quando na minha história que eu fazia jardim, eu fazia pra minha mãe. Ela tinha um coração doente, não podia fazer esforço. Desde criança, eu trabalhava de segunda a sexta, sábado e domingo eu brincava de capinar o quintal. E aí eu comecei a fazer jardim. E na pandemia eu montei a Jardinar, que é a minha empresa de paisagismo. Ai, que bonito! Faço jardins, deixo tudo mais bonito. Mas só o jardim nunca me fez sentido. Eu gostava de ver a sensação da pessoa naquele jardim. Eu gostava de ver a pessoa sorrindo de, nossa, tava tudo tão bagunçado, agora tem ordem, agora eu consigo ver minhas flores. E aí eu fundei a Jardinar. E aí eu fui ser empresária. E aí eu não me enxergava como empresária. Eu capinava na empresa. Eu queria ser amiga dos funcionários, amiga dos clientes. Eu queria que as pessoas me amassem, me aceitassem. Eu olhava para os clientes e para os funcionários e parece que eu projetava a minha mãe, eu esperava um amor que essas pessoas não podiam me dar. Não porque elas eram ruins, mas era um amor que só eu podia me dar. Nem minha mãe ia dar conta. Mas hoje eu sei isso. Para eu chegar nisso, eu tive uma coisa muito chique que tá muito na moda, que chama burnout. Tive uma outra coisa que apareceu lá em Portugal, mas eu falei, eu não tenho isso, eu não sou rica. Tive depressão. Eu fiquei triste. Esse brilho no olho não existia. Eu acordava sem saber para que eu tava acordando. E aí eu fui resgatar. Eu tenho uma caixinha cheia de cartão postal, cheia de lembrança das minhas viagens. E aí eu fui conversar com aquela Lazinha de 2017 que viajou o Brasil inteiro com R$400 no bolso. E aí, o que você quer pra voltar a brilhar o olho? E aí eu comecei a viajar pra dentro de mim. Eu comecei a voltar pra casa. E aí aqui em 2022, eu fiz uma constelação na Chapada. Olha que engraçado, a Chapada dos Veadeiros é conhecido por ser um dos lugares mais holísticos do Brasil. E aqui, eu nunca tinha procurado uma constelação ou nada. Porque eu entrei tanto na energia daqui que eu falei, agora também não quero mais essas coisas holísticas. E aí, eu não tinha procurado. Eu já morava aqui há 3 anos e não quero saber de terapia. Só que eu fiquei esgotada. Eu fiquei doente. Porque eu me enchi de trabalho e eu comecei a me emaranhar com os clientes de uma forma que eu falei, isso não é relação cliente e profissional. E aí eu fui fazer era um workshop sobre prosperidade. Porque adivinha, eu me enrolei tanto com os clientes que eu já tava endividada também. Porque eu tava querendo amor e quem quer amor tem dificuldade de cobrar, né? Então eu fui fazer um workshop de prosperidade. Aí isso foi em dezembro de 2022. Fui lá descobrir que eu tava precisando descansar. E eu descansei. Em 2023 eu iniciei o ano e eu falei, eu vou fazer diferente. Eu amo o que eu faço. Eu só não tô fazendo de um jeito gostoso. Aí eu busquei a constelação. Aí eu fui pra minha primeira turma de mentoria. Fui fazer uma mentoria para entender como o meu desenho humano podia me auxiliar na minha rotina, como o meu desenho humano podia me auxiliar na minha empresa, no marketing, e eu fui me conhecer. Então 2023 foi meu ano sabático aqui dentro. A viagem foi só aqui dentro. Só aqui dentro. E eu fui me conhecer. E quando chegou no final do ano, eu tinha uma decisão. Eu vou me tornar consteladora. Agora eu vou falar sério. Porque eu sempre quis. Quer dizer, eu sempre dei conselho para todos os meus amigos. Eu sempre fui a psicóloga da turma. Eu sempre fiz o direcionamento. Lazinha, vem aqui me dar um insight. Lazinha, vem aqui me dar uma dica. Lazinha, me dá um conselho. Lazinha, o que eu faço agora? O que tá acontecendo? Eu fazia mapa astral de graça pros meus amigos. Porque, isso não tem valor, eu aprendi, né? Que trovão. Então eu sempre fiz de graça essas terapias pros meus amigos. E eu falei que saber agora eu vou me profissionalizar, porque afinal de contas, pra mim, na minha cabeça, eu precisava de um diploma. A minha cabeça funciona com isso, diploma, papel. Então eu vou fazer um curso. 2024 foi o ano que eu fiz o curso. Eu me especializei em constelação familiar, foram 9 meses. O nome do curso era Novo Sistema.
E eu achava que viver o novo era dar um chute no velho. Tipo, acabou esses capítulos aqui, não vai dar. Agora é só filme novo. Só quero filmar em HD. Eu achei que era isso. E aí, lá, né, 9 meses estudando, no último mês. Então, a professora chama, senta aqui, deixa eu te contar. Viver o novo é sobre a gente integrar o velho, o que passou, quem eu tô agora. Criar algo novo, algo meu. Então, 2024 foi esse ano. Foi o ano que eu fui entendendo o poder disso aqui, o poder da minha história. E não é poder sobre outra pessoa. É o poder sobre mim. É o poder que me liberta. Lembra aquela palavra que eu falei lá no início do vídeo? Eu não sou órfã. Eu posso ter lá no cartório certidão de óbito da mamãe, do papai, e ser considerada órfã. Mas tá aqui, ó. Papai e mamãe. Eu não sou órfã. Eu levei 30 anos pra chegar nessa conclusão. E tá tudo bem, eu podia ter levado 50. É no meu tempo. Então, esse ano de 2025, eu tomei uma decisão. Eu vou compartilhar esse método. Que método é esse? Lá na Jardinar, que é a empresa de paisagismo, o slogan é assim: eu sou especialista em criar jardins que te conectam com a sua natureza. Que é o que eu faço. Há 5 anos, eu crio jardins para casas de temporada, Airbnbs, hotéis, para conectar pessoas que não vivem na natureza, que vêm visitar a Chapada dos Veadeiros, eu conecto elas com a natureza. Mas não é só, ai que flor linda. Lembra que tudo que tá dentro tá fora? Falei, eu vou levar isso para um outro nível. Então eu fundei a Vida Sistêmica, que é o meu segundo CNPJ, que é a minha segunda empresa. Então eu abri essa empresa agora em janeiro e falei, eu vou conectar as pessoas. Eu não. Eu vou ser um canal e vou passar adiante tudo o que eu vivi, tudo o que eu aprendi. Sabe aquela música, Por Onde Andei? Eu vou passar adiante cada pedra que eu pisei. Eu vou passar adiante cada lição que eu tomei, cada aprendizado que eu tenho aqui. Hoje eu trabalho ensinando o que eu aprendi. O que eu aprendi há 8 anos. Mas pode ser o que eu aprendi há 30 anos. É porque 8 anos foi o que me marcou, foi o sentido de... Aos 22 anos foi quando eu falei... E não foi porque eu falei na alegria, né? Eu tinha tanta dor que eu falei, tá bom, eu vou olhar pra mim. Vou ver o que é isso de autoconhecimento. Isso aconteceu aos 22 anos. E foi ali que eu comecei a caminhar. Comecei a minha jornada. E esse é o meu propósito hoje com a Vida Sistêmica. Auxiliar pessoas a iniciar essa jornada de volta pra casa. Essa conexão com a sua natureza. Porque tem algo que eu tenho plena convicção. Em todos os níveis, assim, ó, no meu ego eu fico tranquila, porque eu tenho essa convicção que a agronomia me deu. No meu coração eu tô tranquila, porque eu tenho essa convicção do que eu vivi. Não existe nada mais abundante do que a natureza. E eu sou parte da natureza. Então, é da minha natureza prosperar. Eu vou falar de novo. Não existe nada mais próspero e abundante do que a natureza. Eu sou parte da natureza. Então, é da minha natureza prosperar. Eu nasci para isso. Independente se eu nasci na favela, no berço de ouro, na casa do pai e a mãe narcisista, na casa da tia estressada. Eu nasci para prosperar. Eu nasci para ser feliz. Eu nasci para brilhar. Tem aquela... Eu não guardo as coisas assim ao pé da letra, tá? Mas eu li na Bíblia e falo assim, ó. Não se esconde uma lâmpada debaixo da cama. Não se esconde uma cidade que foi construída em cima de um monte. Não se esconde uma história. A nossa história nem foi indicada para o Oscar, ela já ganhou. É a melhor história, é o melhor enredo. É a história da sua vida. No filme da nossa vida, no filme da minha vida. Eu sou a protagonista, a diretora, a escritora, a co-escritora, né? A coadjuvante, o cameraman. É sobre isso. Eu nasci para ser feliz. Eu vou ser feliz. E o meu trabalho é só relembrar as pessoas disso. Muitas vezes eu vou atender um cliente de jardim e ele fala: ah, é muito bonito esse projeto, será que a gente vai ter dinheiro para realizar tudo isso? Eu falei, mas eu tenho certeza, existe tanto dinheiro quanto existe mato nesse jardim seu. Tudo está disponível pra gente. Basta a gente acessar.
Basta a gente mudar a frequência da rádio aqui. Desde do fundo do coração, que você possa se conectar com esse filme aí que já foi indicado, já ganhou o Oscar, que é a história da sua vida. Que você possa pegar esse troféu e se apropriar do valor dessa história. E ir pra vida. Ir pro mundo. E exibir essa história sua em cada cinema, em cada esquina. E se você sentir que ainda não consegue ver o valor disso, ainda não tá conseguindo se apropriar disso, ou que tá com um super roteiro na mão, mas não tá sabendo o que fazer, fica tranquilo. Aqui embaixo do vídeo tem um link. Esse é o link pra gente se conectar, pra você me mandar um oi. E me falar, e aí? Quer trabalhar no filme da minha vida comigo? E a gente vai conversar e vai se conectar. E ver como que as nossas histórias podem se cruzar, se encontrar. Sem se emaranhar. Aqui a gente faz colaborações. Cada um no seu lugar. Cada um apropriado da sua história. Cada um vivendo o filme da sua vida.